Alguém tem alguma dúvida antes de eu entrar no assunto e queira que eu responda sobre o tema? Eu vou também, depois da aula, colocar alguns textos de apoio para vocês sobre a matéria. Um é um artigo de geopolítica e outro é um livro, um livro pequenininho, 159 páginas, do David Harvey. Vocês não precisam ler tudo, eu não vou usar em. Eu acho que é só um material para estudo mesmo, eu acho que é interessante vocês lerem. Tudo bem? Agora é que eu percebi que eu tava com a câmera desligada. A velha mexendo no Meet. Eu vou apresentar aqui então. Tá aparecendo para vocês? Sim. Vamos lá. Geopolítica, né? A princípio, eu vou apresentar o conhecimento de campo. Quando observamos os mapas, como o mapa mundi, temos finos traços que separam os territórios, mas nem sempre conseguimos imaginar quantas disputas políticas e guerras ocorreram para traçá-las. São as fronteiras, linhas políticas que não são naturais e imutáveis. Pelo contrário, elas podem ser alteradas a qualquer momento. Territórios podem ser anexados, países podem ser separados, e por trás disso se encontram estratégias, objetivos políticos e de poder. Mas afinal, o que é a geopolítica e o que ela estuda? A geopolítica busca analisar a relação entre o poder e território. Para melhor entender as origens da geopolítica, precisamos voltar à época das expansões imperialistas do século XIX. Exploradores europeus iam em busca de novas terras com riquezas naturais, porém a falta de informação e mapeamento dificultava a navegação para as desconhecidas terras. Assim surgiram as sociedades geográficas, que além de mapear, identificavam pontos específicos a serem explorados e contribuíam para os interesses das potências europeias. Porém, na segunda parte do século XIX, essas sociedades entraram em declínio, não eram mais tão funcionais assim. E assim surgiram as sociedades acadêmicas, que mudaram o foco para o estudo das relações entre o território e o poder, em que não tinham o incentivo do Estado, pois já não serviam a seus interesses. Geopolítica e geografia política. O geógrafo alemão Friedrich Hetzel, com seu livro Politgeography, de 1897, difundiu o conceito da geografia política. Muito embora o termo já existisse, sua obra foi um marco. Para o geógrafo, para se estudar o homem e o espaço, era necessário entender as relações políticas que cercavam esse processo. Segundo ele, a grande finalidade dos Estados seria garantir a organização territorial e meios de subsistência à população. Sua conclusão é de que a geografia política é a ciência que estuda e luta pelo espaço territorial. Mesmo o campo de estudo já existindo, a geopolítica só veio se chamar geopolítica em 1905, com o sueco Rudolf Kellen, que assim a nomeou em seu artigo As Grandes Potências. Ela estuda
a relação entre o poder e o território, e com a conquista de determinado território, pode modificar as relações entre os estados. Embora a geografia política e a geopolítica se relacionem e sobreponham, são diferentes na abordagem. Enquanto a primeira estuda a relação entre território e Estado, a segunda foca nas teorias e estratégias da obtenção de poder de determinado território e suas implicações. Alguma dúvida até aqui? Posso prosseguir? Quais os objetos de estudo da geopolítica? A geopolítica estuda como a conquista de um território afeta as relações de poder político e econômico dos estados, recursos minerais, demografia, etc. Poder naval e poder terrestre. Dois grandes autores da geopolítica, o almirante americano Alfred Mahan e o geógrafo inglês Randolph Mackinder, apresentaram teorias a respeito da supremacia de poderes. Em sua obra, The Influence of Sea Power Upon History, de 1890, Mahan demonstra sua teoria de uma supremacia naval em relação ao poder de forças terrestres. Para ele, uma grande nação devia ter um grande poderio naval. Seus estudos e estratégias foram de grande importância para o governo estadunidense. Foi primeiro a identificar uma característica singular dos Estados Unidos, analisando o mapa mundi, além de ficar entre dois oceanos. Seu território também fica de leste a oeste, cercado por mares, ou seja, uma invasão por terra não seria possível por esses lados. E ao norte e ao sul, os seus países vizinhos eram pacíficos. Mas, mesmo com essa singularidade, Mahan antecipou situações e visualizou formas de proteger o território dos Estados Unidos. Havia países que preocupavam Mahan em questão de possíveis conflitos futuros. De um ponto de vista geográfico, tentou buscar formas de proteger território norte-americano. Por temer uma ascensão do território japonês e por visualizar uma potencial ascensão da China, Mahan acreditava que deveria haver uma base entre os Estados Unidos e esses países, as chamadas zonas de influência. Assim, orientou a anexação do Havaí, pois é uma região que está entre os Estados Unidos, a Ásia e a Ásia. Dessa forma, o Havaí seria uma base norte-americana em caso de possíveis ataques, vindos do Japão ou da China. Do mesmo ponto de vista estratégico, o Alasca é uma região que fica entre a América do Norte e a Rússia. Por isso, foi comprado pelos Estados Unidos, por temer que uma possível influência russa pudesse acontecer no Pacífico, e para se proteger de um possível ataque. Já Ralph Mackinder, geógrafo inglês, e um dos principais nomes da geopolítica, apresentou, em 1904, em conferência na Real Sociedade Geográfica de Londres, sua teoria de que o controle dos mares já não era mais a chave para o poder das nações. Para o geógrafo, o poder terrestre tem mais condições de alcançar hegemonia. E a outra teoria de Hartland,
que na tradução literal seria o coração da Terra. Para ele, o mundo estava dividido em 3 zonas. O Grande Oceano, que seria 3/4 do planeta, a linha mundial, Europa, Ásia e África, e as linhas continentais menores, as Américas e a Austrália. Sendo assim, Heartland estaria localizada na região da Eurásia, Europa e Ásia, afastada dos mares e com características geográficas que a tornariam uma fortaleza natural cercada de acidentes geográficos como rios, desertos, geleiras, cadeias montanhosas e planaltos. Além disso, um grande potencial para a agricultura pecuária e grandes riquezas naturais, por estar no centro de um grande continente, teria fácil projeção. Essas diversas peculiaridades fariam de Hitler uma zona vital. Logo, quem a dominasse teria um poder central no jogo internacional. Fascismo e geopolítica. À época da Alemanha nazista, foi criado o Instituto Geopolítico de Munique, tendo como membro fundador o geógrafo Karl. Gente, o sobrenome não vou conseguir falar. Ligado ao Partido Nazista, importante nome da geopolítica alemã. O Instituto contava com colaboradores que estudavam e pesquisavam apenas sobre o tema. A geopolítica, como foi conhecida, a forma de se pensar a geopolítica alemã, buscava legitimar a política expansionista da Alemanha nazista e conquistar o chamado Lebensraum, que seria o espaço vital, conceito criado por Friedrich Herzl. Segundo esse pensamento, uma grande nação precisaria de um espaço vital para poder se expandir. Essa região seria vasta e teria solo fértil para a plantação, e para eles esse espaço ficaria na região do leste europeu, sob o domínio da então União Soviética. Devido à institucionalização pela Alemanha e foi servido estrategicamente aos nazistas, a geopolítica passou a ser vista de forma obscura. Chegou até a ser chamada de ciência maldita. Porém, a geopolítica alemã era de natureza ideológica, diferente da geopolítica real. Embora tenha sido denominada como arma fascista, o pensamento geopolítico não era exclusivo do Estado nazista. As práticas de dominação baseadas no controle territorial serviram e servem tanto estados autoritários quanto democráticos. Um exemplo disso, os Estados Unidos se consolidaram como potência mundial, acompanhado do pensamento geopolítico. Ela foi muito útil em diversas jogadas no cenário internacional para o país, assim como na defesa de seu território, e decisivo na época da Guerra Fria. A geopolítica brasileira veio com a corrente da Primeira Guerra Mundial. A maioria dos autores da geopolítica brasileira tinha a intenção de mostrar ao governo como transformar o Brasil em potência. Para eles, o país já dispunha dos recursos naturais para tal feito. São algumas dessas características. O Brasil tem um território extenso, uma população elevada, que poderia significar um maior número de pessoas para
o exército do país, no caso de uma invasão externa. O país possui abundantemente água doce para abastecimento e salgada para geração de energia e transporte. Ou seja, essas características geográficas tornavam um país autossuficiente em algumas questões. Houve muitos projetos para a integração do país. Diante do tamanho do território, era preocupante que a maior parte estivesse desocupado. O interesse, então, era ligar o país de norte a sul, de leste a oeste, para se tornar um bloco monolítico. Se esse objetivo fosse atingido, então o país poderia pensar em uma projeção regional e, após isso, talvez até um contexto mundial. O desenvolvimento urbano e as normas de sustentabilidade e a inserção do país entre as maiores potências sul-americanas também são pontos analisados pela geopolítica brasileira. Além desses, as áreas registradas como reserva de petróleo, incluindo o pré-sal e o ecossistema do Pantanal Mato-Grossense, da Bacia do Rio da Prata e Floresta Amazônica, também são consideradas relevantes para os estudos da geopolítica. Escola Superior de Guerra, a ESG. Após a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, houve reconhecimento por parte dos Estados Unidos, que chamaram alguns militares brasileiros para estudar na Fort Livingston War School, que é um posto militar, um posto e escola militar americana. Ao retornarem ao Brasil, os militares sugeriram a criação da Escola Brasileira Superior de Guerra, que foi criada em 1949. A instituição visou a criação de uma doutrina de segurança nacional e também focou no estudo de assuntos geopolíticos. Era necessário que a ESG formasse uma elite intelectual entre militares e civis. Sua função era identificar as demandas da sociedade e transformá-las em projetos como, por exemplo, resolver o problema dos vazios demográficos, grandes regiões brasileiras que praticamente não eram povoadas. General Godebert Couto, um dos militares que estudaram nos Estados Unidos e responsável pelo Departamento de Geopolítica da ESG, formulou uma teoria de integração do país em 3 etapas. A primeira, integração que ligaria região Nordeste e Sul ao centro, caso algum país atacasse o Brasil pelo Atlântico. Essa integração facilitaria a locomoção de tropas para a defesa. A segunda, povoar a região noroeste do país, para evitar a invasão demográfica. E a terceira, ocupar a Amazônia, região de grande vazio demográfico. Vazio entre aspas, né? Devia-se criar meios para que indústrias se instalassem no norte. Embora tenham ressaltado as fragilidades do território sendo militar, os governos da ditadura não colocaram as teorias de Godebert em prática. A área da geografia que estuda Desculpa, gente. A geopolítica pode ser definida como o ramo da geografia que interpreta fenômenos históricos, econômicos e políticos dos países
e seus reflexos no cenário mundial. A expressão geopolítica foi elaborada pelo cientista político Rudolf. Gente, eu tô repetindo aqui. Outro assunto que eu vou abordar é a geopolítica mundial. Desculpa. Na história mundial, o período que inclui os anos da Guerra Fria proporcionou muitos estudos sobre a geopolítica, pois uma disputa territorial e ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, as duas maiores potências mundiais da época, estavam no centro das atenções. Esses estudos deram luz para as chamadas ordens mundiais, um certo tipo de hierarquia do poder entre os países. Sendo assim, as ordens oscilam de acordo com cada ciclo histórico e através das relações políticas e econômicas mundiais. A primeira ordem mundial aconteceu a partir das revoluções industrial. A expansão tecnológica, o desenvolvimento da produção e distribuição das mercadorias proporcionaram um campo fértil para a expansão do capitalismo e a ascensão da burguesia. Nesse momento, a Inglaterra era considerado o polo econômico do mundo, especialmente entre o século XVIII e metade do século XIX. Entretanto, a disseminação da indústria e da tecnologia fizeram que outros países europeus ganhassem destaque, como a França, a Alemanha e Holanda, e em seguida Estados Unidos e Japão. No caso dos Estados Unidos, foram as guerras mundiais e a queda da extinta União Soviética que favoreceram, na primeira metade do século XX, a promoção do país como principal centro econômico internacional, nascendo assim uma outra ordem. Essa nova ordem mundial passa a ser múltipla, ou seja, o poder começa a ser concentrado nas mãos das multinacionais espalhadas pelo mundo, principalmente Japão, Estados Unidos e União Europeia. Com a nova configuração mundial, a geopolítica voltou-se para os seguintes acontecimentos: Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Guerra do Iraque, Guerra do Golfo, conflitos na África, guerras no Oriente Médio, rivalidade entre Irã e Arábia Saudita, blocos econômicos, Primavera Árabe e criação do Conselho de Segurança da ONU. Alguém? Bruno, você ficou com alguma dúvida? Só você que está na aula, agora que eu percebi. Bruno, você está me ouvindo? Que bom. Tayla, eu só percebi agora que você saiu, deu para entender a parte que você assistiu? Você teve alguma dúvida? Não, tranquilo. Então tá bom. Gente, eu só vou dar um pequeno recadinho. Eu vou deixar, então, no drive de geografia os arquivos que eu mencionei. Eu vou deixar também um vídeo para a próxima aula, que é de amanhã,
do professor de geografia do Descomplica, que quando eu estava estudando geografia, essa matéria foi a que mais eu tive dúvida. Esse vídeo foi o que me ajudou. Aí eu vou deixar o vídeo no Drive também. Pode ser? Ah, ele sempre ajuda bastante, né? Ver vídeo para estudar para o Enem sempre ajuda. E dois textos. Um é um artigo sobre geopolítica e um é o livro do David Harvey, que eu acho que é interessante vocês lerem para ter um material de estudo bacana. Pode ser? Aí eu vou encerrar a aula e aí eu vejo vocês amanhã. Ah, agora que eu lembrei. Outra questão. Como semana passada eu não vim, eu deixei a aula marcada para o sábado no dia 21 e no dia 28. São 2 sábados desse mês, para a gente poder repor aula e poder manter o calendário certinho. E dar tempo de estudar tudo. Pode ser também? Beleza, perfeito. Então, até amanhã, gente. Boa noite, boa aula para vocês